E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito do fim do recesso e o retorno dos trabalhos da sessão logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, a sessão de hoje tem quantos processos? Bom, estão previstos para serem julgados 6 processos. O interessante é que nessa abertura desse segundo semestre não haverá apenas uma sessão administrativa, como já houve em alguns outros semestres. Nós teremos já previsto, como você mesmo mencionou, processos para serem julgados. É uma sessão, então, jurisdicional. Então, constam aí 6 processos. E o interessante também, que a gente até precisa mencionar em relação a esse fim de recesso, é que aquele regime de plantão que o Supremo Tribunal Federal estava, até então, em que as questões urgentes vinham sendo decididas pelo presidente da Suprema Corte, isso a partir de agora acaba. O Supremo ele volta a funcionar plenamente, tanto no que diz respeito aos processos em tramitação, todos eles voltam a tramitar, não só aqueles pedidos urgentes. E com isso, nós temos início também das sessões das turmas, todas as terças-feiras, sessões plenárias normalmente às quartas e quintas-feiras. Para hoje, uma sessão extraordinária com a previsão de 6 processos na pauta. Bom, na semana passada você já esteve aqui e comentou sobre os destaques da pauta, entre eles o princípio da insignificância, Em que consiste esse princípio? Realmente, na pauta de hoje são 3 habeas corpus, os 3 primeiros itens da pauta tratam exatamente sobre esse princípio da insignificância. O princípio da insignificância é um mandamento de otimização do direito penal. Significa dizer que o direito penal só deve se preocupar com questões penalmente relevantes, ou seja, aquilo que efetivamente lesa um bem jurídico que é protegido no direito penal. Ofensas mínimas e irrelevantes não deveriam ser consideradas. O Estado, de acordo com esse princípio, não deveria intervir em ofensas irrelevantes, insignificantes para a sociedade, para o bem jurídico protegido. Então, há situações em que nós temos a aplicação desse princípio da insignificância e é nesse sentido que, quando se tem a aplicação desse princípio, nós temos algumas consequências no que diz respeito à penalidade em relação àqueles crimes que são assim considerados. E quando se aplica o princípio da insignificância, o que acontece? Bom, quando se tem um reconhecimento do princípio da insignificância, aí a gente precisa até voltar um pouquinho e explicar brevemente que o crime, de acordo com a doutrina, ele tem 3 itens para que alguma conduta seja considerada crime. É preciso que aquela conduta seja um fato típico, seja um fato ilícito e seja um fato culpável. Então, quando se tem o princípio da insignificância, afasta-se a tipicidade da conduta. Pelo fato daquele ilícito, daquela conduta não ser minimamente ofensiva, ela é considerada pelo princípio da insignificância como na verdade, ela deixa de ser considerada como um ilícito penal. Então, quando nós estamos diante desse princípio da insignificância, quando ele é aplicado, a consequência é que a pessoa é absolvida porque não há crime juridicamente falando. Então, por não ter havido crime, não há que se falar em punição. Então, toda vez que há aplicação do princípio da insignificância, a consequência é a absolvição, ou seja, a pessoa não vai responder por aqueles fatos, porque eles não são considerados, a ofensividade daquela conduta, ela não é mínima a ponto de incidir, de exigir a incidência do nosso direito penal. Tá ótimo, Gisele, a gente volta nesse assunto no próximo bloco, só te peço um minutinho que a gente vai para o intervalo agora. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que hoje fala sobre os retornos ou o retorno da sessão no Supremo Tribunal Federal. Gisele, ainda sobre o princípio da insignificância, qual é a discussão na pauta de hoje? Bom, hoje nós temos 3 habeas corpus, todos eles são da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e o que discute é exatamente a possibilidade, porque quando a gente está diante desse princípio da insignificância, é preciso que alguns requisitos eles estejam presentes para que ele seja aplicado. Como, por exemplo, eu poderia citar a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social, daquela ação, ou seja, quando se está diante de crimes que são praticados com violência ou com grave ameaça à pessoa, isso por si só já impede a aplicação do princípio da insignificância. O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento também tem que ser um dos requisitos e aquilo que eu já havia falado, a inexpressividade da lesão jurídica. Então, nesses 3 casos, o que se discute é exatamente a possibilidade da aplicação desse princípio da insignificância, porque são casos um pouco diferentes. Em que sentido? São casos em que nós temos aí a presença da reincidência, então aquela pessoa que acabou praticando aquele ilícito que a defesa busca reconhecer a insignificância, ela estaria envolvida em outros ilícitos da mesma natureza.
E aí, alguns defendem que essa reincidência impediria a aplicação do princípio da insignificância. E uma outra situação que também está presente na pauta de hoje, que acaba discutindo esse princípio da insignificância, é no que diz respeito àqueles crimes que são praticados com qualificadoras. Então, eu tenho situações em que o furto ele acaba sendo um furto qualificado, quando, por exemplo, há um rompimento de obstáculo, ou quando as pessoas, eu tenho o ilícito acaba sendo praticado em concurso de agentes, né? 2 ou mais pessoas acabam se juntando para praticar delitos, e aí eu teria uma hipótese em que o furto seria qualificado. E também há um entendimento de que essas situações, então, tanto a reincidência quanto as qualificadoras, impediriam a aplicação do princípio da insignificância. Então, o que está em discussão é exatamente se esses 2 requisitos, de fato, impedem ou não a aplicação desse princípio. Bom, o julgamento já começou. Em que pé está a votação? Já começou, o julgamento é conjunto, inclusive, os 3 habeas corpus tratam da mesma temática. Por enquanto, só o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou, né, e de acordo com o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, ele é a favor da aplicação do princípio da insignificância e ele acha que essas situações de reincidência e de qualificadoras, né, circunstâncias que acabam qualificando o ilícito, essas situações por si só, elas não poderiam afastar o princípio da insignificância. E por qual razão? O ministro entende que se isso acontecesse, acabaria superlotando os presídios brasileiros, porque nós teríamos aí o encarceramento de pessoas que estariam envolvidas em ilícitos de menor potencial ofensivo. Então, de acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, por não haver critérios muito claros em relação à aplicação do princípio da insignificância, o fato por si só de ser um ilícito qualificado ou de estar caracterizada a reincidência, isso não caracterizaria o afastamento do princípio da insignificância. Seria necessário justificar de forma concreta por qual razão aquelas circunstâncias fariam com que o princípio não fosse aplicado. Então, por enquanto, nós temos o voto apenas do relator e a sessão, né, como são os 3 primeiros itens da pauta, deve ser retomada aí com a continuação desse julgamento. Gisele, tem um outro caso que o Supremo já se debruçou sobre ele, que está na pauta de hoje, que é aquele caso do intervalo para as mulheres, né, de extra-jornada. Por qual razão isso volta à pauta do Supremo? Realmente, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar, em especial isso que você se refere está no artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho. Esse artigo da CLT, ele trata de uma proteção que é da mulher mesmo. A CLT, ela protege o trabalho da mulher no sentido de garantir à empregada um intervalo de 15 minutos antes do início de uma jornada extra. Então, toda vez que a mulher vai se submeter a uma jornada extra, ela tem que ter, no mínimo, um intervalo de 15 minutos. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, os ministros chegaram a debater esse assunto e a decisão da Suprema Corte é de que esse dispositivo da consolidação das leis do trabalho, ele é constitucional. Nesse sentido, inclusive, já era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a partir do momento em que nós tivemos essa decisão da Suprema Corte, a empresa, que foi inclusive a empresa que fez com que esse recurso extraordinário chegasse até o Supremo Tribunal Federal, após essa decisão da Suprema Corte, ela acabou apresentando embargos de declaração, que é uma espécie de recurso, né, que foi apresentado após a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Quais são os argumentos da empresa para isso, né? Ela está dizendo que há uma nulidade em relação a uma publicação, e aí ela pede também a nulidade desse julgamento por esta razão, e também, mais especificamente em relação aos embargos de declaração, ela argumenta que há uma omissão da Suprema Corte em relação ao período, a partir de qual momento esse intervalo ele deve ser efetivamente aplicado. A empresa chega até a exemplificar um caso, por exemplo, de uma trabalhadora que vai ter que cumprir uma jornada extraordinária de 10 minutos. Então, um dos questionamentos é, ainda assim, num caso como esse, seria necessário que ela ficasse 15 minutos no intervalo para só, então, depois cumprir os 10 minutos? Então, são esses os questionamentos. O Supremo Tribunal Federal vai primeiro verificar se esses argumentos de omissão, de obscuridade e contradição, de fato, estão presentes e, a partir daí, analisar de que maneira que eles vão julgar esses embargos de declaração que foram apresentados. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela explicação da pauta de hoje. A gente aguarda o julgamento dos ministros e esse retorno das atividades no Supremo Tribunal Federal. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.